Você sabia que a IA está até escolhendo o futuro presidente em 2025? E olha só, tem até previsão de que ela pode criar 97 milhões de novos empregos esse ano. Tá curioso? Então fica comigo para descobrir essa revolução. Em 2025, a IA está fazendo coisas que ninguém imaginava há poucos anos. Sabe aquelas eleições que a gente acompanha na TV? Pois é, em países como Alemanha e Japão, a IA está sendo usada para prever resultados e até influenciar campanhas políticas. Um estudo da DGAP mostrou que, na Alemanha, políticos estão usando IA para analisar dados de redes sociais e criar estratégias eleitorais personalizadas, tipo mensagens que convencem direitinho os eleitores. E no Japão, segundo a Frontiers, a IA está prevendo o que os eleitores pensam, ajustando as campanhas dos candidatos na hora. Aqui no Brasil, a IA também está começando a ser testada para combater o crime, com sistemas que identificam padrões de violência em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E sabe o que é mais louco? Segundo uma pesquisa do World Economic Forum, a IA pode impactar 40% dos empregos no mundo todo em 2025, principalmente em países mais desenvolvidos, onde esse número chega a 60%. Isso é muita coisa, né? Agora, deixa eu te mostrar como a IA está mudando o seu dia a dia, e você nem percebe. Sabe quando você fala "Ei Siri" ou "Ok Google" para perguntar alguma coisa? Isso é IA. Em 2025, mais de 50% dos brasileiros já usam assistentes de voz todos os dias, principalmente para procurar coisas no celular, como qual a melhor pizzaria aqui perto. E não é só isso. A IA está personalizando tudo. Por exemplo, quando você entra no Netflix ou no Spotify, eles já sabem exatamente o que você gosta de assistir ou ouvir. Isso é a IA analisando o que você curte e te entregando sugestões na hora. E olha que legal! Em 2025, empresas como a Amazon estão usando IA para prever o que você vai comprar antes mesmo de você pensar nisso. Tipo, você está lá pesquisando um tênis de corrida e de repente aparece uma sugestão de meias e garrafinha de água. Parece mágica, mas é só a IA sendo esperta. E não para por aí. No Brasil, a IA está começando a bombar até na saúde. Imagina só, médicos usando inteligência artificial para diagnosticar doenças mais rápido. Em 2025, já tem hospital no interior de São Paulo usando IA para analisar exames de imagem e detectar coisas como câncer de pulmão em minutos, com uma precisão que deixa qualquer um de queixo caído. Isso está salvando vidas. Mas e o trabalho? Como fica? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Será que a IA vai roubar meu emprego? Calma, não precisa entrar em pânico. Sim, a IA está automatizando um monte de coisas chatas, como tarefas repetitivas. Por exemplo, quem trabalha com transcrição de áudio, tipo em clínicas médicas, está vendo a IA fazer esse trabalho em segundos. Mas, ao mesmo tempo, ela está criando oportunidades novas. Sabe aquele número que eu falei no começo, dos 97 milhões de novos empregos? Pois é, o World Economic Forum prevê que, enquanto a IA pode substituir uns 85 milhões de empregos em 2025, ela vai criar muito mais vagas, principalmente em áreas como tecnologia. Desenvolvedores de software, especialistas em dados e até criadores de conteúdo como eu, estão em alta por causa disso. Aqui no Brasil, empresas de tecnologia em cidades como Florianópolis e Recife estão contratando cada vez mais gente para trabalhar com IA. Então, se você está pensando em se especializar, essa é a hora. E tem mais, a IA está aumentando a produtividade de um jeito absurdo. Um estudo da Goldman Sachs mostrou que, em 2025, empresas que usam IA para programar estão vendo ganhos de produtividade de até 40%. Isso significa que o trabalho que levava uma semana, agora pode ser feito em poucos dias. Imagina o impacto disso na sua vida? Agora, vamos falar de uma coisa que afeta todo mundo que está assistindo esse vídeo: a internet. Sabe como você procura coisas no Google? Isso está mudando rápido por causa da IA. Em 2025, o Google está investindo pesado em algo chamado AI Overviews, que é tipo um resumo inteligente que aparece no topo dos resultados. Isso significa que, para muitas perguntas, você nem precisa clicar em um site para ter a resposta. Por exemplo, se você pesquisa "Qual a capital do Brasil?", o Google te dá a resposta direto: Brasília. Isso é ótimo para quem está com pressa, mas está mudando o jogo para quem cria conteúdo online, como eu. Estudos mostram que esses resumos podem reduzir os cliques em sites em até 64% para algumas pesquisas. É mole? E não é só o Google que está na jogada.
Ferramentas como o ChatGPT e o Perplexity.ai estão ganhando espaço porque elas te dão respostas diretas e conversacionais. No Brasil, muita gente está começando a usar essas alternativas, principalmente os mais jovens, que preferem perguntar coisas do tipo qual o melhor celular para comprar em 2025 e receber uma resposta direta sem ter que ficar navegando por vários sites. Isso está forçando quem trabalha com internet a pensar em jeitos novos de atrair público. Por exemplo, eu estou investindo mais no YouTube e em newsletters, porque o Google não é mais a única fonte de tráfego confiável. Mas nem tudo é perfeito, né? A IA também traz alguns desafios. Um dos maiores problemas é que ela, às vezes, inventa coisas. Isso mesmo. Ferramentas como o ChatGPT, mesmo em 2025, ainda podem dar informações erradas, o que os especialistas chamam de alucinações. Imagina você confiando numa IA para te dar uma receita de bolo e ela te manda colocar sabão em pó no lugar de fermento? É um risco real. E por isso, a gente sempre tem que checar as informações. Outro ponto é a privacidade. Com a IA analisando tudo o que você faz online, desde o que você pesquisa até o que você compra, tem gente preocupada com o que as empresas estão fazendo com esses dados. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, está aí para ajudar, mas ainda assim, é bom ficar de olho. E tem mais. Em áreas como a saúde, onde a IA está sendo usada para diagnósticos, os especialistas dizem que é preciso ter muito cuidado para não confiar 100% na tecnologia. Um médico humano ainda é essencial para confirmar o que a IA sugere. Para fechar, deixa eu te contar o que os especialistas estão prevendo para o futuro da IA. Em 2025, a gente está vendo o começo de algo chamado Inteligência Artificial Geral, ou AGI. É tipo uma IA que pensa como humano, só que muito mais rápida. Algumas empresas, como a OpenAI, estão dizendo que isso pode virar realidade nos próximos anos. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Imagina uma IA que não só responde suas perguntas, mas também te ajuda a planejar sua vida inteira, desde o que estudar até onde morar. E no Brasil, a IA está começando a ser usada até na educação. Escolas em cidades como Curitiba e Salvador estão testando ferramentas de IA para personalizar o aprendizado dos alunos. Por exemplo, a IA descobre que um estudante tem mais facilidade com vídeos do que com textos e adapta as aulas para ele. Isso é incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, os especialistas alertam: a gente precisa usar a IA com responsabilidade, para não deixar ela tomar conta de tudo e esquecer do toque humano que faz o mundo girar. E aí, o que você achou de descobrir como a IA está mudando o mundo em 2025? Eu sei que é muita coisa para absorver, mas é fascinante, né? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar o canal a crescer. E se inscreve no Curiopapo para não perder nenhum vídeo novo. A propósito, tá aparecendo um vídeo bem legal aqui na tela agora mesmo. Clica aí para assistir, você vai adorar. Até a próxima, galera. Fui!